Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos. Aqui é o nosso canalzinho do YouTube. Quem está falando é Caio Brick. Sou jogador profissional de pôquer, sócio e gestor e diretor executivo do Prime Poker Team. A gente traz alguns conteúdos aqui no nosso canal de YouTube, conteúdos totalmente relacionados a pôquer, reviews, conteúdos técnicos, análise de mãos, e eu vim trazer uma mão interessante. Hoje eu vou sem webcam, tá? Para quem eu gosto até, prefiro, acho que a interação é melhor, parece que eu estou falando direto com vocês, mas hoje eu vou sem webcam por alguns motivos técnicos. Essa mão foi na review que também está aqui no canal, a review do cabelo, com a participação do Andrei, do Messi Goku, e nesse dia a gente teve alguns participantes que eu considero assim, muito bons no chat, né? Alguns jogadores, alguns caras muito competentes no chat. Um deles, o meu xará Caio Brás, que vocês já devem conhecer, que comentou bastante sobre essa mão específica. Assim, a gente teve algumas divergências de opiniões, e o que é sadio, né? É por isso que a gente evolui, por isso que a gente aprende. Essa foi uma delas. Então, quis trazê-la aqui para vocês. Houve dúvida na mão, e vocês já vão entender, mas houve dúvida também transformando o cenário, tá? Esse aqui é um Bounty Hunter Special 840, aquele de tarja douradinha, da GG Poker. Aqui está o cabelo com Ás e Dama, e este é o cenário, tá? Parem um pouquinho, analisem o cenário. Eu já fiz algumas anotações, só para a gente ter ideia. Eu gosto, e acho que a maioria das pessoas faz dessa forma, acho que é um método comprovadamente certeiro, através do Bounty Power, né? Eu já passei uma aula até na minha live sobre Bounty Power, ela não ficou gravada, mas talvez em breve eu traga mais conteúdo disso. Então a gente vê aqui que o MP tem 13,17 blinds, né? Para a gente analisar a mão de KO, é sempre importante a gente colocar em stack, tá? Em fichas, não em big blinds, mas eu só coloquei quantos são para a gente ter uma ideia. Ele tem 3,6 bounties iniciais, o bounty inicial é $2, né? Desse torneio de 8,40, sempre uma conta fácil ali. Você tira o rake do torneio, que desse aqui 40 centavos, você pega 8 e divide por 4. Esse é o que vai para bounty, né? Opa, por 2, perdão. É o que vai para o bounty. Vai 4 para o prize e 4 para o bounty. Como é um progressivo, você divide por 2 de novo, ou pega o valor inicial e divide por 4. Então esse é o bounty que começa na cabeça do jogador. A gente vê aqui que o Davi Gabriel e o 9 no River tem um bounty inicial, que é de $2, beleza? Vale ressaltar que aqui era mais ou menos uns 60 left, aliás, 70 left. Então tem alguma influência do ICM, e por mais que a influência do ICM seja menor em torneios bounty, a gente vai ver que ela existe. Eu vou até abrir aqui tá aqui, ó, de uma mão que foi rodada, e a gente vê que existe, ó, o Bubble Factor mesmo em torneios bounty, ó. Existe ali o Risk Premium, tá? E, claro, ele vai ser menor que no torneio regular, mas vai ter alguns momentos que ele vai ser quase igual, praticamente igual. E essa foi uma das fases do nosso debate lá na nossa live de review sobre essa mão específica. Eu também considerei, na hora, porque como na GG a gente não consegue no Hand History ver qual é o real estágio do torneio, eu estava considerando 30 left. O que pode ter interferido um pouco, pode não, certamente interferiu um pouquinho na minha análise, né? E eu estou trazendo aqui, não dá para ter certeza que é 70 left, mas a gente foi fazendo a regressivo ali, retrocedendo as mãos, e a gente chegou a essa mais ou menos 70, 75 left, pode ser 65, né? Mas a gente arredondou para 70 left, tá? Esse é o cenário, então. A gente vê que a gente tem bounty powers aqui pouco relevantes, né? Não é nada relevante, assim, não é para desconsiderar, mas eles são pouco relevantes. Apesar do KO do cara aqui do hijack ser maior, mas ele tem mais stack, né? Como ele tem mais stack, o bounty power dele é pior. Então, assim, bounty power 1 já é um negócio que dá para considerar, e vai bater ali o bounty power com o risk premium, né? E um bounty power 2, eu já diria que é um sonho, assim. E bounty powers abaixo de 1 já são menos impactantes, claro, abaixo de 0,30 ali já é praticamente relevante, não que seja irrelevante, mas praticamente. Bom, feita essa análise, a gente está aqui na mão, vamos ver como se comporta os ranges. Essa mão foi rodada, a gente locou alguns ranges, e aí, claro, o resultado da mão também vai depender sempre de como você vai locar os ranges, porque a gente sabe que o cara aqui não vai chovar
provavelmente a teoria perfeita, esse cara não vai por cima com o que iria a teoria perfeita, né? Então a gente fez alguns node locks, tá? Então vou minimizar aqui. Vamos começar primeiro com o Adamo, o canadense aqui, que mandou aproximadamente 13 blinds de MP, né? Apesar dele ser o segundo a falar, ele já é MP, porque é uma mesa com apenas 8 jogadores. Então a gente colocou que o range dele reagiria dessa forma, né? Aqui a gente tem um mix entre raise e chove. Eu não acho que a população vai dar tanto bet fold, mas ainda assim a gente colocou alguns, e claro, a parte do topo, que ele vai dar bet call, né? As rei, rei, dama, dama, parte valete, e o resto aí ele dando bet fold com as 9 suited, pode ser que ele dê bet call com as 10 suited, mas enfim. As 9 suited, as 8 suited, as 7, um pedacinho do as 5, rei 10, dama valete, rei dama off e as 10 off. Então tá aqui só a parte de chove reto, tá? Aqui é como se comporta o range, aqui é só a parte que ele vai chovar reto. E 0 de as, 0 de rei, Caio? Sim, porque a gente considerou que ele não vai chovar. Poderia colocar um pouquinho, tá? E só ia piorar a situação. Então eu fui muito bonzinho pro nosso spot, né? Quanto mais as Ais e Rei tiver aqui, pior pro Ais e Dama, né? As Ais, Rei, Dama, Dama, quanto mais tiver, pior pro Ais e Dama. Então, esse node lock melhora o Ais e Dama, tá? E aí eu vou chegar na conclusão em breve. Então, esse é o range de chove. Aí você pode discordar, achar que com 13 blinds ali do MP1, que é quase um EP, né? Porque é uma mesa com a menos, ele vai chover 100% de Rei Dama 13 blinds. 60, 70 left. Ok, se você acha, você pode fazer esse lock e descobrir como vai se comportar. Dado isso, a gente foi para o range aqui do Ken RJ, que é o nosso hijack, né? Que vai por cima aqui, cobrindo o cara. A gente viu que o bounty power do Adamo tem alguma relevância, pequena, mas tem. E o field também não sabe fazer essa conta, não tem esse entendimento de bounty power, etc. Então pode ser que ele vá com um pouquinho mais do que deveria ir. Então a gente colocou o range dele dessa forma. Pode ser que você ache que ele vá com 100% do 6-6 e do rei dama off, e até rei valete off. A gente também tem que considerar que tem 4 jogadores para falar, e dos 4 ele só cobre 2, né? E são 2 com bounty inicial, e ele é coberto por outros 2 jogadores. Então não acho que ele vá enlouquecer, né? Alongar demais o range dele aqui. Opa, esse aqui. Então a gente colocou dessa forma. Na verdade, aqui ele tinha muito call, né, velho? Ele tinha muito call, mas como o gap de stack é muito pequeno, não acho que ele vai ter muito call, né? Eu acho que ele vai, o que ele pagaria, o que a teoria pagaria, ele vai chover por cima, porque são poucos blind de diferença, né? A gente já viu que um tem 22, o outro tem 13. Se aqui fossem 30, 40, aí já vai ter mais range de call, acho, da população, né? Porque aí ele vai ter que depois escolher a parte que vai call e call, num outro chove, e call e fold num outro chove, né? Então colocamos aqui. Você concorda? Discorda? Pode mandar aí nos comentários. E aí tá aqui, né? Esse range, como tem diferenciação entre raise e chove, aí aqui a gente vê só o chove. Aqui a gente colocou que ele só chova, né? A gente colocou que ele só chova, não dá call com nada. Então aqui vai ser igual. Vocês vão perceber que é igual, ó. É 25% do rei dama, 25% do rei valete, 25% do 6-6 e do Ás e 10 suited. E o resto é igual, né? Se você discorda, coloca aí também pra gente. Mas, Caio, eu acho que ele vai um pouquinho mais. E isso vai melhorar o Ás e dama. Tudo bem, mas acho que aqui ele também vai um pouco mais de par de valete e par de dama, e isso vai... Par de valete nem tanto, mas o par de dama vai piorar o Ás e dama. Então, no fundo, assim, se você vai alargar um pouco aqui e alargar um pouco aqui, vai ficar quase que elas por elas, né? Então, tá aqui o nosso range do hijack, e aqui como se comporta o nosso range, tá? A gente tem aqui os EVs, né? Essa aqui não é locada, essa aqui é rodada. A gente não escolheu o que a gente paga, o software determinou o que a gente paga, e o Ás e dama aqui entra com um call até de boa, assim. Apesar de o Ás valete ser bem ruim, o Ás e dama ele é bem melhor que o Ás valete. Mas a gente pode perceber aqui que por ser torneio KO e ter algum bounty power ali com um pouco de relevância, o rei 10 suited, ele é muito próximo do Ás e dama off, né? O que parece totalmente contra-intuitivo. Então, assim, eu até falei, cara, teria que pensar, porque eu estou considerando que eram 30 lefts, né? Isso eu falei na review, tá aqui no YouTube essa review. E, cara, assim,
A gente não tinha os bounties, né? A gente também não tinha os bounties. Eu falei, tem que ver qual vai ser a relevância de bounty power aqui. Se for irrelevante, por exemplo, se esse cara aqui tem $4, esse cara tem 5, ou esse cara tem 5, esse cara tem 7, o que não é nenhum absurdo, né? Porque a gente vê aqui que tem um cara com 4, um cara com 2, um cara com 2. O Ás e Dama deve ser bem close, foi o que eu falei, e o pessoal discordou aí, assim, discordou com muito respeito, muita elegância. O próprio Andrei discordou, o Andrei até brincou, eu não vou do Ás e Valete aí, nem no regular, que dirá no bounty, né? E eu falei, cara, regular deve ser um crime, mas no bounty eu estou pensando, assim, vai depender dos bounties, que a gente ainda não tinha essa informação aqui, que o Cabelo me passou esse print após a review, para a gente poder rodar a mão, né? A gente rodou com os prizes, isso aqui foi tudo rodado no HRC com bounty, com ICM, com prize, com tudo, tá? Então a gente viu que se comporta dessa forma. Eu me equivoquei, mas por 2 motivos, né? A minha tese era de que eram 30 left, logo, o risk premium vai ser maior, como a gente já viu no print aqui no começo desse vídeo. Existe risk premium, sim, em torneios bounty, menor que nos torneios regulares, mas com certeza existe, principalmente quanto mais perto ali da FT. Então, era 30 left na minha cabeça e não é uns 70 left. Então, isso já causa um impacto. Para mim, os bounties eram um pouco menores, que causa outro impacto. Imagino que, se fosse 30 left com bounties menores, o Ás e Dama seria aqui perto do break-even. E o que eu falei é que o Ás e Dama seria muito close. Então, provavelmente seria muito close, realmente, nesse cenário hipotético, que é o que eu imaginava ser o cenário real. Mas não é. No cenário real, 70 left com esses bounties, o Ás e Dama entra bem. Mas, assim, a gente vê que é um rangezinho não muito aberto, né? Apesar dele ir com pares, porque pares performam bem. Ó, o Ás e Valete é muito pior que o 2-2. Pares performam bem em three-way pots de all-in em torneios bounty, tá? Então, esse seria o range que se comportaria. E aí, beleza. Essa foi um debate. Para mim era muito claro ali que ia ser dependente dos bounties, ia ser dependente do quantos left era. E aí rolou a resenha de que eu falei que foldaria facilmente, ou não facilmente, né? Facilmente talvez seja demais da minha parte, mas que eu tenderia a fold num torneio regular. E a maioria da galera do chat também discordou e tal, e eu fiquei na dúvida. Eu falei, poxa, por isso que o discordar leva a gente a evoluir. Como algumas pessoas discordaram, principalmente pessoas que eu considero muito melhores que eu, né? O exemplo do Caio Braz e do próprio Andrei, são monstros. Inclusive, um abração para eles aí, sou muito grato pelas participações que eles fizeram aqui na live, fazem aqui na live, na minha live, né? E, consequentemente, chega aqui até o nosso YouTube. Inclusive, sigam os canais deles, sigam as redes sociais deles, que vocês vão gostar bastante. E eles falaram que no regular seria, assim, pior, mas que iriam também. Eu falei, caralho, velho, será que eu tô muito coxinha? E aí eu fui dar uma analisada, né? Porque para coxinhar é um pulo. E a gente tem aqui, vou até colocar assim e assim, que eu quero comparar os dois ranges, né? Voltando lá pro... Aí a gente pegou esse cenário, tudo isso aqui foi meu sócio Rafa que rodou para mim, eu não tenho HRC, infelizmente, e a gente debateu muito para rodar, então não foi simplesmente eu falei, ele rodou, a gente debateu questão de range, a gente debateu muita coisa. A gente pegou a mesma estrutura e transformou em torneio regular. Pode ser que os payouts, claro, o payout do primeiro e do segundo colocado no torneio bounty, ele geralmente é igual, né? E aí o primeiro vai ganhar muito mais que o segundo, porque ele ganha o bounty do segundo, mais aquele bounty que fica guardado, né? Por ser um torneio progressivo. Então a gente tirou isso, é claro, não tem como um torneio regular ter a premiação do primeiro e do segundo iguais, a não ser que façam um acordo. A gente tirou isso e a gente colocou uma premiação ali. A gente não pegou nenhum torneio já pronto, né? A gente pegou o 840 e adaptou como se fosse um torneio regular. Se a gente errou, isso vai causar impacto no resultado. Mas, dada a experiência do Rafa, principalmente, que é meu sócio lá no time, né? Acho que quem está por aqui já conhece um pouco dele, já fez reviews na minha live, falo bastante dele, já acompanhei muita reta dele, cravada de scoop, WCoop, etc. Então, acho que assim, acho que a gente não deve ter errado por muito a estrutura ali de payouts, porque, claro, aqui tem risk premium e tem bounty. Num torneio regular, tem risk premium e não tem bounty, então o risk premium vai ser maior. Então, vamos lá. Esse é o range de chove do MP no bounty e esse locado, tá? E esse é o range de chove do MP no torneio regular. Você vê que o range de chove em si não muda muito. Muda que ele vai dar um pouco mais de raise, né? Eu acho que poderia ser até um pouco mais. Mas, principalmente jogadores regulares, jogadores competentes. Jogadores mais fracos vão tender a foldar muito mais. Mãos como
rei valete off ali e tal, por ser uma retinha e tudo mais, né? E lembrando, a gente está considerando 70 left. Aqui seria o range de all-in por cima. Esse sim vai impactar. Aqui, ó. Esse sim vai impactar bastante, porque não tendo KO, o cara tá pagando um shove de MP1 de 13 blinds, né? Com 4 jogadores para falar. Então vai impactar bastante o range de all-in por cima do hijack, que a gente colocou sendo esse aqui, né? Sendo esse aqui, olha como faz diferença, né? O 6-6 que a gente botou um pouco já não entra, o 7-7 não entra, o 8-8 fica bem close, ele já não vai de Ás e Dama off, aí eu discordo, né? Eu acho que a população iria aqui de Ás e Dama off, Ás e Valete off, que eu acho que ele vai no bounty, ele não deveria ir no regular. Mesma coisa para Ás 10, Ás Valete suited, mesma coisa para Rei Damas, as Broadways aqui, né? Tanto off quanto suited. E a gente viu que a gente deveria ir com isso, né? Tá aqui o nosso EV. Tá aqui, né? O range dele, a gente locou. Caio, eu acho que o cara vai por cima assim com 7-7 versus um shove de 13 blinds de MP1. Beleza. Aí vai mudar tudo. Lembrando, sempre que a gente mudar os ranges, a gente vai ter um resultado diferente. Eu estou tratando o field do 8h40 e a 8h40 da noite, né? Que começa no final da tarde / noite. Então ele é um torneio low, não é um torneio micrão, mas é um torneio low que tem um field ainda mais fraco do que os torneios de $8 da parte da tarde e da manhã. O field da noite é o field mais fraco, só se a gente considerar que noite e madrugada são períodos diferentes, o da madrugada é o pior, certamente, e o segundo pior é o da noite. E o nosso range se comporta desta forma. O nosso range, que seria assim, né? Aqui no torneio Bounty, que a gente... Aqui tem call e raise, né? Acho que é o que a gente vai jogar, né? Por exemplo, lembra que eu falei lá que 2-2 e 3-3 ganham força, porque em pots, em all-ins, three-way de bounty, eles são melhores. A gente vê que tem até 10 e 8 suited ali, meio quase que indiferente e tal. Mas, enfim, esse é o range que jogaria no torneio bounty. Esse é o range que jogaria no torneio regular. Olha isso aqui. Eu deveria ter colocado os EVs aqui, né? Aí faltou esse print. Se eu procurasse aqui, deve estar na minha conversa com o Rafa, mas faltou. Não vou caçar agora que eu vou perder tempo. Olha aqui, o Ás e Dama não vai. Isso aqui não é node lock, tá? Isso aqui é o que o programa deu a solução para esse spot. Contra esse range do MP, perdão, e esse range de call do hijack. Locados. Ambos a gente locou, não foi o GTO que deu. E aí a gente deve jogar desta forma. O Ás e Dama não entra. Eu queria ver o quão negativo ele é. Eu vou tentar achar aqui rapidinho, velho, bem rapidinho, só para a gente não perder tanto tempo assim. E repito, né, enquanto eu vou procurando aqui, a gente tem esses pontos de ter mudado a estrutura do torneio de um torneio bounty para um torneio regular. Eu até acho que a gente deva ter errado em alguns pontos. Eu acho que o Ás e Rei Off vai entrar completo, o 9-9 vai ser meio close ali, mas o Ás e Dama não vai entrar. E eu estou tentando achar aqui em EV. Achei. Achei o EV. Tá aqui, ó. É o mesmo range, né? É isso? Não, esse é o do hijack. Não, então não achei. Eu quero achar o nosso do EP. Mas, enfim. Bom, não achei aqui os EVs do EP, não, né? Caralho, eu tô falando toda hora EP. Os EVs do Hero, né? Da gente, do cabelo ali, ou da gente se colocando nesse spot. Fico devendo essa para vocês, e isso eu acho que é relevante, tá? Acho que é um erro meu não ter pego os EVs, mas dá para ver que vai ser EV negativo do Ás e Dama, né? Porque senão ele entraria. A gente está vendo aqui, ó, se a gente comparar, ó, o Dama 9 Suited, que é menos 001, ele ainda joga. Ou seja, ele joga com um EV que tem menos 001, que é um EV break-even, né? O Valete 9 Suited, que é um EV 0, ó, ele joga. Isso aqui é a solução do solver. Isso aqui não é um range locado. Isso aqui é a solução do solver para o range do button aqui do cabelo nesse spot. Então, se a gente vê que até alguns EVs ele zero, break-even, ele adiciona no range, a gente pode concluir que o Ás e Dama tem um EV bem negativo, né? Então, assim, pegar Ás e Dama nesse spot regular
é um EV bem negativo. Ah, Caio, mas se você está dizendo que você pode ter errado a questão da premiação e tal, sim, pode ser que amplie um pouco aqui, né? Como eu disse, eu imagino que o Ice Rei Off vai entrar totalmente, né? Aqui ele está jogando apenas de 6% do Ice Rei Off, o resto foldando. Eu acho que não vai ter fold de Ice Rei Off. Bom, eu acho, né? 70 lefts, talvez ali no 30 lefts seja algo pensável, porque você está jogando contra 2 range e tal, apesar do cabelo ter muita ficha, né? A gente está com tudo rodado, com o cabelo tendo ali mais de 100 blinds. Mais de 100 blinds. Então, se o cabelo tiver 40, 30, certamente o cenário é ainda pior para o range dele de continuação nesse spot. Então, tá aí. Claro, outra coisa também, se você manusear aqui e ampliar mais os ranges dos 2 jogadores que foram ao win, principalmente se você colocar a parte dos ases mais fracos aqui e do rei-dama, quanto mais você colocar isso, melhor para o ás-dama, né? A mesma coisa aqui, ó. Eu não botei chove de as e rei-dama-dama, né? Quase nada de dama-dama. Quanto mais eu colocar, aqui é o contrário, aqui pior para o ás-dama, né? E aqui, quanto mais eu colocar as-off, aqui no range do chove por cima ali, do hijack, melhor vai ficar para o ás-dama. Ainda assim, eu tenho certeza, vendo a solução, que o ás-dama não vai entrar. E não sei se ficou muito confuso para vocês, porque são uma mão que a gente transformou em 2 mãos para comparar cenários iguais, mas em torneios diferentes. E, claro, o bounty é super relevante, né? Aqui é um torneio bounty, e aqui, nesse cenário, é um torneio regular, que a gente criou. Então, a gente está vendo aí como se comportam bem diferentes os nossos ranges, né? Olha a diferença do que a gente pega num torneio bounty e aqui num torneio regular, em situações similares. Claro, a diferença é que, obviamente, os ranges vão ser diferentes aqui, ó. Principalmente, a gente viu que o do MP é muito próximo. O do hijack vai ser a grande diferença, né? O do hijack ele vai um pouco menos, nem absurdo, né? Mas você já tira ali o 6-6 e o 7-7 integral, nem entra o 8-8 todo, a gente tirou os rei-damas e o rei-valete, isso aqui são combos que favorecem para o ás e dama, né? Principalmente os rei-dama off-suited. Então, esse range aqui ser mais amplo no bounty, e vai ser mesmo natural que seja, melhora para o ás e dama. Esse range ser mais fechado no regular, piora para o ás e dama. Aqui ter um bounty power levemente relevante, bem leve, melhora para o ás e dama. Aqui não ter bounty power nenhum, porque não é torneio bounty, piora para o ás e dama. Aqui ter um risk premium um pouco menor, melhora para o ás e dama. Aqui ter um risk premium muito maior, piora para o ás e dama. Então tá aí. E depois você comenta aqui para mim se você gosta desse tipo de conteúdo que eu trago, se você gostou da análise, se você concorda, se você discorda. Mais uma vez, agradecer demais a toda a interação da galera aqui no YouTube, da galera nas reviews, e é por essa interação que eu resolvi fazer esse vídeo, essa interação do Caio Braz, do próprio Messi Goku, e da galera do chat também, que estava interagindo muito. Eu foquei no nome desses 2, porque são jogadores comprovadamente competentes, e são opiniões muito relevantes, né? Na minha opinião, são as opiniões dele, devem ser levadas e muito em consideração. E por levar muito em consideração a opinião deles, eu resolvi rodar e cheguei ali em umas conclusões bem próximas do que eu falei na hora lá. A diferença era realmente a quantidade de jogadores left, a quantidade de bounty. No torneio regular, que eu falei que o ás-dama não entraria, e por mais que a gente tenha errado alguma coisa nos prizes, nos payouts, nos pay jumps dos prizes, e errado no range desses caras, o ás-dama ainda não vai entrar. Você vai ter que mudar muita coisa aqui para o ás-dama entrar, porque primeiro ainda vai entrar o ás rei off inteiro, porque ele não entra quase nada. Depois, se você manusear, ainda vai ter que entrar o ás-dama suited. Depois ainda vai entrar 9-9, chuto que o 8-8 ainda vai entrar antes do ás-dama off. Então vai demorar muito para o ás-dama off entrar nesse cenário regular. É isso, galerinha. Hoje foi esse aí o webcam. Peço desculpas por isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado muito confuso. Me conta aqui o que você achou. Me conta se você mudaria os ranges, o que você pensa desse tipo de cenário, se você gosta também desse tipo de conteúdo. Deixo aqui o muito obrigado a todo mundo que compartilha, que troca figurinhas comigo sobre esse tipo de conteúdo. É por isso que a gente está aqui, é para ajudar todo mundo, é para trocar informações. Eu nunca dou uma aula na live, porque eu não acho capaz disso. Eu troco informações com jogadores mais experientes, com jogadores menos experientes, com jogadores iniciantes. A gente troca informações, a gente troca conceitos, e assim a gente evolui juntos, né? Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Vou parar a gravaçãozinha aqui. Vou deixar no comentário
na descrição do vídeo, perdão, minhas redes sociais para você acompanhar, minha Twitch, meu Instagram, processo seletivo do Prime, se você tiver interesse, que é o time que eu sou sócio. Tem aqui para você criar sua conta no GTO Wizard, embora eu não tenha utilizado ele hoje, né, porque envolve ICM, risco e prêmio e tudo mais. Deixar também para você criar sua conta na PariPoker e para compra e venda de fichas com a Rebuy Créditos, para o Jurogin, que é um software de slot, hotkeys e tudo mais. Aqui, todos os apoiadores aqui do meu trabalho, todos os apoiadores da minha live, do meu YouTube, vão estar na descrição do vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.